hoje como lidar com a birra da criança. É um assunto que parece simples, mas que representa muito frequentemente transtornos, sofrimentos, frustrações, até desagregação do relacionamento familiar por conta das experiências vividas nessa condição do relacionamento dos pais com os filhos. Quando a gente fala de birra, em princípio está ligado a um comportamento de crianças pequenas. Na verdade, a reação da birra acontece desde que nasce. O bebezinho já tem reações que nós podemos classificar como essa reação de birra e com as quais os pais devem aprender a lidar. Uma mãe, ela tem um filho de 1 ano e 6 meses e um pouco perdida, a palavra é bem essa, nesse processo de conduzir relacionamento com a criança, o educar, vivendo uma situação de sofrimento muito grande. Depois de relatar tudo que vivia, ela disse: doutor, ter filho é isso? Mas ela estava decepcionada com a condição que estava vivendo. É claro que ela ama este filho, mas é problemática, é realmente condição de não se tolerar o ambiente, o comportamento. É muito desgastante, a ponto de ter filho é isso. Mas isso tudo por quê? Por desconhecimento, por dificuldade de conduzir esse processo, de lidar com a criança e colocar os limites, que é o que nós vamos ver hoje aqui. Um pai hoje me mandou uma mensagem, depois de receber o convite para essa conversa de hoje, e ele disse o seguinte: bom tema, doutor, tenho passado por isso e não estou sabendo lidar. Não quero bater, mas tem hora que fico com muita raiva e dou uns tapas, mas vejo que não está resolvendo. Tento conversar, olhando olho no olho, mas também não estou vendo muita diferença. E aí ele finaliza assim: ajuda a gente, gratidão. E essa ocorrência se refere a um filho de 1 ano e 6 meses também, 1 ano e meio. Uma criança de 1 ano e meio já com um comportamento capaz de transtornar a vida da família. Nesse comportamento de intolerância, de birra que a criança faz. Então daí a importância de lidarmos com esse tema, de aprender a conviver e conduzir esse processo. Bom, o que é, enfim, a birra da criança? É a reação que a criança apresenta diante de determinadas situações. É uma reação. Essa reação pode ser chorar com maior ou menor intensidade, pode ser gritar, jogar-se no chão, perder fôlego. Enfim, são comportamentos que a criança usa, esses são os mais comuns. A intensidade é maior se esse processo já vem acontecendo há mais tempo. Então, uma criança que já tem lá seus 2, 3 anos e que não recebeu o processo adequado de condução para essas reações, claro que ela está num processo de reações mais intensas, de birras mais intensas. Algumas têm até já um comportamento agressivo. Não é só chorar, não é só se jogar no chão, mas assumem comportamento agressivo com as pessoas, de bater, de morder, consigo mesmas, de se agredir, de jogar coisas no chão ou nas pessoas, de quebrar algo que está à sua mão. Então, vejam que essa reação da criança, caracterizada, classificada como a birra, ela vai de uma intensidade que pode ser de um choro mais persistente, até gritos e até o ponto de uma agressividade maior. A duração também depende. Tem criança que demora muito nessa reação. Outras
o processo é mais rápido, mas de uma maneira geral, a criança persiste muito. Eles têm uma capacidade de se manter naquele grau de exigência inacreditável. Eu até digo para os pais, se a criança é capaz de chorar meia hora, e às vezes até mais, seja capaz de ouvir esse choro, né, para conduzir o processo. A chave é então entender a causa para poder agir. A criança pequena, ela não tem nenhuma tolerância a ser contrariada. A criança nasce assim. Ela nasce com um comportamento tirano, né, prepotente, ditador. É aquela situação que, veja, a criança quando passa pela primeira frustração, que é a sensação de fome, ela grita, berra, acha ruim e é atendida. E a mãe corre e logo atende. E a criança vai crescendo com esse comportamento. Diante de qualquer desconforto, frustração, sofrimento, ela não tolera e grita e berra e quer ser atendida na hora. Então o comportamento da criança é esse, ela quer fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E vai crescendo assim, né? Mas, é claro, o processo educacional que os pais vão colocando é para a criança perder esse comportamento. Porque se ele é até engraçado numa criança pequena, ele já não é numa criança maior. Além de não ser engraçado, se torna insuportável. Eu digo que há comportamentos em crianças que nem pai e mãe aguentam. Há reação de birra maior, menor, mais intensa, menos intensa, mais demorada, menos demorada. De uma maneira geral, é a natureza da criança. Então, uma criança que vai crescendo sem perder esse comportamento intolerante, fica absolutamente inadequada para um convívio social. Fica aquela criança que, quando chega nas casas, as pessoas já pensam assim, nossa, chegou, né? Porque sabem que vão lidar com uma situação desagradável. Situações que os pais não veem a hora que a criança durma para ter um momento de sossego. É uma realidade pesada. Então esse tema tão simples, a birra da criança, mas transtorna a vida de muita gente. E por quê, principalmente? Porque as pessoas não sabem lidar, isso não está sendo ensinado. E aí cada um põe em prática. E se a gente vê então no relato que eu fiz aqui desse paciente, vejam, não estou sabendo lidar. É assim mesmo, as pessoas não sabem lidar, porque isso não é ensinado. Olha o que ele diz mais, não quero bater. E como o pai e a mãe não sabem lidar, acaba fazendo o que não deve ser feito, porque não sabe o correto. E aí cai nesses equívocos até de bater, de dar uns tapinhas. E veja que nós estamos falando de uma criança de 1 ano e meio, né? E agora, o que diz mais? Fico com muita raiva. Isso é uma condição importante para vocês entenderem. Procurem não desenvolver, não alimentar, não aceitar o sentimento de raiva diante da reação da criança. Entendam, isso é uma reação normal. É normal, é da criança, isso vai passar, eu vou educar, eu vou controlar, mas não despertem esse sentimento de raiva que, de uma maneira geral, desencadeia uma resposta inadequada e geralmente agressiva, como disse esse pai aqui, e aí eu dou uns tapas. Está cheio de raiva, a criança desafiando, desobedecendo, né? Que não adianta falar, chega uma hora que apela para bater. Quer dizer, um pai ou uma mãe, quando dá um tapinha que seja, é aquele atestado de chega, desisto, perdi, e aí apela. Nunca se proponham a bater. Não coloquem o bater, não tem tapinha nenhum que deva ser imaginado como o seu processo de educação. A opção de bater não existe. Mas eu vou dizer, não é nem porque é proibido. Você vai aprender e você vai não precisar. Não é que não pode, não precisa bater. Você está aqui para aprender isso. Educar, não precisa bater. Não precisa nem gritar. Mas
aí acabo dando umas tapinhas. Mas o que não está resolvendo, não resolve. Você tem esses comportamentos inadequados, inclusive o bater, a criança obedece naquela hora por medo, né? Mas daí um pouco está repetindo tudo aquilo pelo qual apanhou. Então não é uma atitude construtiva. E depois também, veja, uma criança que aprende a obedecer porque tem medo de apanhar, é uma formação muito negativa. É para obedecer porque é para fazer o que é certo, que há limites, né? Mas não por medo. Então não basta a gente conseguir a obediência da criança, é preciso conseguir de uma maneira construtiva. Mas essa minha ação educadora está construindo essa criança, está conduzindo para um desenvolvimento, um amadurecimento, ou eu estou simplesmente criando uma pessoa que vai crescer obedecendo nas situações de que tem medo, quando é ameaçada, quando é provocada. Tá? Então jamais pensar em bater. Mas veja, isso que acontece, se os pais não sabem o que fazer diante da birra, eles começam a apelar. Agrada, insiste, força, chantageia, ameaça, grita e até bate. Passa por tudo isso. E veja, esse paciente ele diz assim, tento conversar, olhando olho no olho, mas também não está adiantando. É outro erro que os pais cometem muito. É ficar conversando com criança onde a conversa, onde a palavra ainda não tem um poder de desencadear a obediência. Uma criança pequena não obedece pela palavra. É a fase de anomia, não há a consciência do certo, do errado. A palavra não funciona. Mas esse erro é muito comum, especialmente nessa situação de pais que pensam assim, eu não quero traumatizar, quero criar a criança com muito diálogo. E aí fica conversando com criança que não estão apta para esse processo de conversar. Atente-se para isso. Aprenda a fazer o certo. Como eu tenho tanto dito em matéria de saúde, ela só pode ser alcançada quando existe aprendizado, quando existe o conhecimento de coisas que já estão bem definidas. Você não precisa fazer experiência com seu filho, fazer assim, deixa eu ver se dá certo. As coisas já estão definidas. Aprenda, busque quem possa lhe orientar e aprenda e aplique. E o resultado vai dizer para você, esse é o caminho. A criança então, ela em princípio, ela tem o comportamento birrento, né, e até agressivo, em função desta natureza que ela nasce. Nasce com um comportamento tirano, autoritário, ditador, prepotente, que não tolera ser contrariado. Então a maior birra, a maior razão de birra, vocês sabem, é quando a criança é contrariada. Às vezes quando não dá certo aquilo que ela está querendo fazer, enfim, mas são nas situações de frustração. É você imaginar aquela cena, né? Você está no shopping com a criança e ela quer que você compre uma coisa lá, enfim, que não pode comprar, e não é nem que não pode, que não deve comprar, e você diz não, e ela dá um escândalo lá no shopping, dá um escândalo na igreja, dá um escândalo na rua, dá um escândalo na casa dos familiares. Então essa situação precisa ser resolvida, né? Agora, vamos ver como lidar então com essa crise, né? Primeiro, entenda, educar é frustrar. Que implica um certo sofrimento, sim, mas entenda, esse sofrimento, essa frustração que você está provocando no seu filho, colocando limites, né? Entenda, isso é rico, isso aí é oportunidade de crescimento, é amadurecimento. Pense assim, eu estou ensinando, ele está aprendendo, está crescendo, está amadurecendo, está melhorando para ser uma pessoa equilibrada, um adulto de amanhã, e não cair nessa história de, coitadinho, está sofrendo, estou fazendo ele sofrer, e não se sentir no direito de educar. Isso pega muito pai, muita mãe. Muita mãe impõe lá um comportamento que é certo. Na hora que a criança começa a birra, a não concordar e a exigir, você vai lá e cede. Por remorso, por achar que está fazendo a criança sofrer. Uma criança, que é o que geralmente desencadeia a birra,
Ele quer mexer numa coisa lá que não pode, né? Por exemplo, pega lá o seu celular e quer arrastar o seu celular pelo chão como se fosse um carrinho, né? Tá certo isso? Não, não tá certo, né? E isso, um parêntese aqui. O que você vai dizer não, o que você vai dizer sim, o que pode e o que não pode? Para você se situar. Porque também tem uma história assim, não pode dizer muito não, que a criança fica frustrada e fica traumatizada. Não tem nada disso. Você vai dizer não, tantos quantos sejam necessários, só que vai dizer do jeito certo, que você vai aprender do jeito certo. Mas não tem não de mais nem não de menos, tem os não necessários, do jeito certo, né? Então, a criança está fazendo uma coisa lá que não é certa, é não e está acabado. Agora, se é uma coisa própria da criancice, né, que é normal, tudo bem, pode fazer, não tem problema, tá certo? Mas digamos, a criança está lá então com o seu celular arrastando pelo chão a ponto de estragar, você diz não. A primeira atitude é diga o que você quer. Eu digo, dá a ordem, dê a ordem. Esse da ordem tem umas características, fale em tom de ordem, não é um pedido. Filho, não mexa nesse celular, me dê esse celular, porque isso não é de brincar, isso pode estragar. Olha as características dessa ordem, que é como você vai começar a colocar limites. Diga o que você quer que seja feito. Esse dizer é um tom de ordem. Não é assim, filhinho, não mexa no celular não, vai estragar o celular, daqui para a mamãe, daqui para o papai. Isso não é uma ordem. Isso a pessoa não se impõe falando desse jeito. Agora, é um tom de ordem que não precisa nem falar alto. É um tom de ordem que você usa falando baixinho. Filho, não faça isso. Filho, faça aquilo. Mas o tom é de ordem. E aí a seguir você diz o que você quer. Não mexa nesse aparelho porque isso é perigoso. E aí vem a explicação. Diga o que você quer em tom de ordem e explique o porquê. É essa sequência. Explicar o porquê, meus queridos, com 2 palavrinhas. Não faça sermão com criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que não entende, que não obedece pela palavra. Isso é um equívoco que os pais estão caindo nessa ideia de precisa dialogar, precisa conversar. Que isso? Não é fase, né? Então, 2 palavras, filho, não mexa nisso porque isso é perigoso. Não mexa nisso porque isso pode estragar. Não mexa nisso porque isso não é brinquedo. Você já sabe que ele não vai obedecer. Essa introdução não vai provocar obediência. Não vai, mas eu começo por ela. Isso é respeito, isso é aprendizado que vai ser usado lá na frente. Começar conversando, aí sim na fase certa. Então eu vou dizer o que eu quero, poucas palavras, em tom de ordem. Mas aí vem a característica seguinte, fale isso uma vez só. Uma vez só. Onde é que os pais erram também? Repete, não faz isso, não faz, e repete, e fala, daqui a pouco está falando alto, está gritando, está ameaçando, está chantageando, está falando coisas que não vai cumprir, e aí perde a autoridade, porque a criança sabe que o que você fala, você não vai cumprir. Então eu digo até, não tem criança desobediente, tem criança mal mandada, está mal mandada, né? É uma situação assim. Então você fala uma vez só, já sabendo que ela não vai obedecer, você fala uma vez só e a seguir você vai para o número 2. O primeiro é dê a ordem. Número 2, haja, atue, faça. E aí você vai lá, como é esse agir? Você vai lá onde está a criança, arrastando o seu celular no chão e vai dizer, filhinho querido, te amo, mas isso não pode ser feito. Dá licença e você pega o celular e toma o celular da criança. Dizendo, te amo, sinto muito, e age, falando baixo. Outro dia uma mãe me disse, doutor, sinto muito em casa, já pegou tudo, já usamos, já está uma coisa automática. Então, é muito interessante. Filho, sinto muito, mas isso não pode ser feito, dá licença. E você pega e toma. Quando você faz isso, vem naturalmente a terceira fase, que é a reação da criança. Você frustrou.
E ela não tolera isso. Ela vai lutar do jeito que você sabe como ela luta, para manter aquilo que ela quer. Ela vai entrar na birra, nas reações, para dizer quem manda aqui sou eu. Essa é a natureza da criança. E eu digo até o seguinte, cai a casa, pode plantar bananeira, reagir, gritar, berrar, mas aqui não vai mexer. Não abra mão. Porque qual é a situação também inadequada? É diante dessa reação intensa da criança, seja de choro, seja de birra, de se jogar, e tem outras reações também, eu vou já comentar, os pais voltam atrás. Ah, tá, toma. Isso é a pior coisa, porque quando você faz isso, quando você volta atrás numa ordem que você deu, quando a criança sente que com aquele comportamento funciona, ela vai fazer isso cada vez mais. Então, na hora que você volta atrás e você cede, você está dizendo para o seu filhinho, para a sua filhinha, berre, grite, dê escândalo, que você vai conseguir o que você quer. É esse ensinamento que está sendo passado. E aí você vai entender por que a criança chega com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, insuportável. Porque os pais ensinaram esse comportamento. Conduziram a criança nessa reação. Nessa ação que você vai ter, que não tem concessão, você vai tirar, cai a casa, mas nesse celular não vai mexer. Né? À medida que você repetir isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nas diversas situações que surgirem, a criança vai ver que aquela birra não funciona, que aquele choro não funciona. Chorou 1 hora e não adiantou nada. Ela deixa de usar. Uma criança outro dia aqui no consultório, queria mexer aqui nesses quadros que vocês estão vendo aqui. E quando nós dissemos, não, aqui não pode mexer, o seu lugar de brincar é ali. Ela foi? Não, claro que não foi. Eu sabia que ela não ia. Mas aí vem o passo número 2. Mamãe, pega ela e leva ela para lá. Pega e leva. Aí você fica 1 hora. Sai daí, não mexe aí. Isso não funciona. Daqui a pouco você está gritando, você está desesperado. Ou pior, você larga para lá. Você deixa, porque você não está afim de confusão. E você faz isso e incentiva a criança a fazer cada vez mais a birra, porque ela vê que funciona. E aí ela voltava. E você não pode marcar passo. Você tira, ela volta, você tira, ela volta, você tira, ela volta. O que nós temos que fazer? Dê um passo para manter a sua ordem. Eu disse para a mãe, põe a cadeira aqui de um jeito que ela não passe mais para cá. Põe a cadeira. A criança tentava, o pai também estava. A criança tentava passar por debaixo da perna do pai, da mãe, no meio da cadeira, e eu, não deixa. Essa criança berrou, gritou, chorou 1 meia hora, acabou dormindo ali de tanto que chorou, de tanto que cansou de chorar. É assim. Numa próxima vez, claro que vai ser menos ou não vai acontecer. Então estejam preparados para esse tipo de ação. Imediatamente esteja preparado para agir. Fala 1 vez só. Não é nem 1h30, nem 1 vez só. Filho, não mexa nesse aparelho porque é perigoso. Espera lá uns 5 segundos, continua mexendo. Você vai lá e, filho querido, te amo, mas já expliquei aqui, não pode, dar licença, tomei. Não vai mexer aqui, cai a casa, mas aqui não vai mexer. E aí, entendam de novo, se preparem para a reação. Chora, grita, esperneia. Tem criança que ameaça vomitar. Como que diz, não vai fazer o que eu quero não, então você vai ver. Ameaça vomitar. E sabe a criança que ameaça vomitar? É aquela cujos pais têm horror a vômito. E ela ameaça vomitar. Criança se joga, criança perde fôlego. O tal do perder fôlego é para dominar. Tanto é que só perde fôlego quando tem plateia. Quando tem gente assistindo. E não tenham medo da perda de fôlego. Eu digo o seguinte, perde, mas acha. Não tem perigo não. Perde fôlego, sai de perto, dá as costas, deixa lá. É assim que se come. Agora, se a criança perde o fôlego, recebe todo um aparato, né, ela vai fazer isso cada vez. Opa, encontrei o caminho de dominar. E aí pais chegam para mim e dizem assim, doutor, não pode contrariar, senão ela perde o fôlego. Imagine a confusão em que se metem. Não tem isso não. Permita, deixe, não tenha medo. A criança às vezes perde fôlego de maneira demorada,
E quando ela volta, a criança até fica sonolenta e dorme. Ela tem essa reação de dormir até. É o normal, isso é normal, tá certo? Mas estejam atentos, são todas formas poderosas de impor, de manter a tirania e de dominar a casa. E eu digo, tem muita casa que criança de 1 ano e meio, de 2 anos está mandando na casa. Só que isso fica insuportável. A mãe dizer, doutor, não tem sossego nem para ir no banheiro, porque se a criança bate, tem que abrir. Como? Que é isso? Sabe? São equívocos. Mas equívocos, claro, por falta de conhecimento. E esse processo que eu estou ensinando para vocês é tão simples e de uma eficiência fantásticos, né? Tanto é que pessoas chegam aqui desesperados com a situação que estão vivendo com os filhos. A gente orienta, daí 15 dias voltam com um sorriso assim, mudou. As pessoas percebem, pessoas notam que a criança mudou, aquele comportamento insuportável, né? É agir. E se vejam a rigor, vocês perceberam isso, é um processo simples, muito simples de ser aplicado, muito simples, mas precisa de determinação, de enfrentar sem medo, sem dó. Mas olha que grande característica, é uma disciplina, é um limite, é uma firmeza, e eu gosto muito dessa palavra firmeza. Não há agressão, não há grito, não há humilhação, não há chantagem, há firmeza. E sabe como nós chamamos isso? Educação amorosa. Você está educando e está passando amor. A criança sente-se amada quando é educada dessa maneira. Então pai e mãe nenhum tenha receio de frustrar a criança nesse processo, achando que isso vai traumatizar a criança. Uma criança que é educada, que recebe limites da maneira correta, ela se sente amada, ela se sente no alicerce seguro para crescer e se desenvolver. Mas é normal que você eduque. Quanto mais tarde você começa esse processo de pôr limites, é um pouco mais resistente, em princípio um pouco mais demorado, mas não necessariamente, né? É claro que o melhor é começar o mais cedo possível. E a gente diz, começa a educar, e é muito comum os pais perguntarem, mas doutor, mas quando a gente começa a colocar limites? A criança já entende? Eu digo, coloca limites da hora que nasce. É aquela criança que vocês vão reconhecer, que berra, bebezinho, que berra na cama, berra, porque o que é o colo da mãe. A mãe vai lá e pega, ela fica quietinha, põe na cama, ela berra e grita. Então, quanto mais cedo você começa com isso, você já corrige, a criança vai crescendo dentro de uma situação adequada. Agora, para finalizar, só para citar, eu vou dizer para vocês. Então, muito do comportamento intolerante, insuportável da criança é fruto de falta de limites. Deixar só no ar isso aqui, vai ser matéria de uma próxima conversa nossa. Muitas vezes esse comportamento é o alarme tocando. Significa a criança dizendo alguma coisa. E muito frequentemente na área afetiva. Então, a criança que esteja vivendo dificuldades na parte afetiva com os pais, que essa área não esteja bem vivida, e é importante vocês aprenderem sobre isso, o alarme toca. E muitas vezes toca com esse comportamento. Que significa, eu estou aqui. É um pedido de socorro. Então, uma criança que se comporta de maneira birrenta, ou é a natureza da idade, ou o alarme está tocando. Não é porque ela é ruim, porque é má, porque tem uma índole ruim. Claro que não, né? É um pedido de socorro, então entenda isso. E enquanto você não atende, aquele alarme vai continuar tocando, vai continuar, até que isso seja resolvido. Eu digo que caminham juntos no processo de educação de filho, de crescimento, essas duas coisas, limites e amor. A criança precisa receber limites e precisa receber amor. E receber não é somente ter no coração, é chegar na criança. Isso vocês vão aprender numa próxima vez. É uma coisa simples, mas que também está sendo causa de muita dificuldade, muito problema para a vida da família, né? Como sempre, e vocês já sabem, é muito importante que esse material possa chegar a mais pessoas. Então, compartilhe, dê um like, se inscreva no meu canal, no YouTube, no Instagram,
no Facebook, tire para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Revejam, isso é um assunto para ser revisto. Esse espaço é para você copiar. Eu trabalho com isso aqui no meu consultório, tem uma folha que é exatamente isso. Educação amorosa da criança. Isso é matéria de toda consulta, isso é investigado e os pais são orientados. Então, essa sequência que vocês viram, escrevam e estabeleçam como um roteiro do comportamento de vocês, para existir uma coerência, não fazer de uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, né? Você saber o que fazer e fazer de uma maneira correta, construtiva, e o que assegura isso é o resultado que você vai alcançar. Então, um grande abraço, até nosso próximo encontro na próxima semana e Deus lhe abençoe.